Deixa eu voltar aqui. Essa tese dele depende, não a do Lake, essa teoria da lenda, ela depende do espaçamento de tempo entre o evento Jesus e as narrativas da ressurreição. Então, essa teoria teria um fundamento se fosse possível datar os evangelhos de 200 ou 300 anos depois da ressurreição. Mas, à vista dos fatos, é como um balde sem fundo. Primeiro, devido às descobertas arqueológicas feitas no final do século XIX, pode-se afirmar que os livros do Novo Testamento datam nada menos do que do ano 80, ano Domini, para trás. Eu já disse para vocês que hoje a pesquisa, na verdade, está apontando para o ano 70. Tá? O próprio Craig Bomberg, Howard Marshall, um exegeta extremamente liberal, mas um cara genial em termos de análise, que é da Universidade de Heidelberg, Klaus Berger, tá? Não confundir com Daniel Berger. Klaus Berger, o famoso exegeta alemão, todos esses caras, Kurt Schubert, já reformularam as teses, fechando que o Novo Testamento não poderia ter sido escrito depois do ano 70, não bateriam as informações com isso. Tá? Então, observe o testemunho de William Foxwell Albright, o pai da arqueologia moderna. Depois de muito analisar a crítica do Novo Testamento, William Albright escreveu: apenas os sábios modernos, a quem falta tanto método histórico quanto perspectiva, veja que ele está ironizando, podem tecer uma teia de especulação como esta, com a qual alguns críticos têm cercado a tradição dos evangelhos. Um espaço de 20 a 50 anos é muito pequeno para permitir qualquer desvio apreciável do conteúdo essencial e mesmo da exatidão das palavras dos ensinamentos de Jesus. Tá? Infelizmente, eu vi que a Rebeca, né, professora de História, minha colega, né, professora lá da Escola Presbiteriana de Cuiabá, que está aí fazendo curso com a gente, ela estava procurando esse livro, né? Mas esse livro, até onde eu saiba, Rebeca, não foi publicado em português, tá? Da Idade da Pedra ao Cristianismo. Tá? Então, vale ainda lembrar de pesquisas recentes desenvolvidas por Carsten Tiede e José O'Callaghan, com base na papirologia, que os evangelhos de Mateus e Marcos foram escritos, observe, concomitantemente aos eventos descritos. Tá? Eu mencionei para vocês o documentário Testemunho Ocular de Jesus, mas você tem que lembrar que o documentário que está lá no YouTube, ele tem natureza popular. Ele visa alcançar o público popular, ou de forma popular. Pois bem, o Carsten Tiede escreveu um livro acadêmico, onde ele desmonta todas as teorias de um Novo Testamento que passe do ano 70. E esse livro tem o nome dele, que é o nome do próprio documentário, né, chamado Testemunha Ocular de Jesus, ou só Testemunha Ocular. Eu acho que eu tenho esse livro... Deixa eu achar aqui Testemunho Ocular de Jesus. Me parece que esse livro está esgotado, tá? Mas você vai encontrar, talvez, em PDF ou em esse livro aqui. Certo? Observe que a editora desse livro é uma editora judaica de oposição ao cristianismo, que é a editora Imago, tá? E ela publicou esse livro, um livro acadêmico, onde o Carsten Tiede defende a datação dos evangelhos concomitantemente, pelo menos de Mateus e Marcos, concomitantemente ao evento Jesus, e do Novo Testamento não passando do ano 70. Tá? Então, esse livro também é um livro acadêmico, você pode achá-lo, e vale muito a pena para você se munir para um debate sobre essas questões. Então, essa teoria, né, da lenda
ela padece no ponto mais crucial, que seria o problema do tempo necessário para a formação de lendas e mitos. Uma segunda crítica ainda é que Paulo escreveu a sua primeira carta à igreja de Corinto por volta do ano 55 a 57 depois de Cristo. E observe que, quanto a isso, nem os críticos liberais têm dúvida sobre essa questão. E nesse texto do ano 55 a 57, aproximadamente 20 anos, a primeira geração ainda estava viva. Ele faz a afirmação das 500 testemunhas, que poderia desmontar facilmente qualquer lenda ou mito que houvesse. O Dr. J.N.D. Anderson, e há um livro desse homem já em português sobre a questão dos pais da igreja, diz que é quase sem sentido falar de lendas quando se está lidando com as próprias testemunhas. Esse livro dele não está... esse artigo dele, que foi na Christianity Today, não está disponível em português, mas você pode procurar, pesquisar lá na revista e achar esse artigo. Então, a teoria da lenda é furada. A teoria da ressurreição espiritual, essa foi a que mais se usou no meio evangélico liberal para tentar desacreditar na cabeça de crentes ortodoxos como nós que a ressurreição fosse física. Essa teoria ela afirma que o corpo de Cristo foi deteriorado no túmulo mesmo, e que sua ressurreição, na realidade, foi espiritual. Tá? Um defensor dessa posição aí é o próprio Bultmann, Rudolf Bultmann, né, que é celebrado, né, em algumas instituições de ensino teológico no Brasil, ainda como se fosse alguma coisa a não ser clássico de estudo ultrapassado, porque Bultmann hoje é ultrapassado. Antes mesmo dele morrer, os seus próprios discípulos, Ernest Käsemann, como é o Borkan, Hans Konzelmann, todos discípulos bultmannianos. E a mais importante discípula dele, Etta Linnemann, todos eles desacreditaram Bultmann posteriormente, mostrando as falácias dos raciocínios de Bultmann. Tá? Então, eu acho engraçado que você ainda tem seminários no Brasil que celebram teorias ultrapassadas. Né? Mas tudo bem. Essa teoria, então, faz fala essa bobagem da ressurreição espiritual, e aí temos o problema. Primeiro, de acordo com o judaísmo da Palestina, esse aqui é o ambiente do Novo Testamento. Ressurreição espiritual sem corpo físico não era ressurreição, ué. Qual é o problema de Bultmann e desses caras? É porque eles eram influenciados pela filosofia de Soren Kierkegaard, que era a filosofia existencialista, e agora eles querem ler os eventos dos evangelhos com a ótica da filosofia existencialista e não com a ótica da história do período da Palestina, no período do Império Romano, do início da era cristã. Ou seja, eles deslocam os ambientes e aí ignoram, por exemplo, que não existia naquela cultura você falar de uma ressurreição sem corpo físico. Dr. John Draine, que é não sei se ainda vive, mas Dr. John Draine foi um dos maiores pesquisadores do Novo Testamento, muito respeitado, muitos artigos acadêmicos publicados. Ele diz que é absolutamente certo que a expectativa geral da ressurreição no contexto da Palestina considerava a restauração do corpo essencialmente idêntico ao que tinha sido sepultado. Tá? Ele colocou essa questão num periódico, um artigo, né, da Tyndale Bulletin, algumas ideias da ressurreição no período do Novo Testamento. Uma outra objeção a essa falácia da ressurreição espiritual é que foi o próprio Jesus que destruiu completamente a teoria da ressurreição espiritual. Quando ele apareceu aos seus discípulos e estes ficaram com medo, pensando que estavam diante de um espírito, o que ele disse? Vejam as minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam, porque um espírito não tem carne e osso como vocês veem que eu tenho.
Mais tarde, Cristo comeu peixe com seus seguidores, dando outra evidência do seu corpo. Mateus relata que as mulheres, ao encontrarem Jesus, abraçaram seus pés e o adoraram. Você não abraça as pernas de um espírito ou de um fantasma. Então, os defensores dessa teoria da ressurreição espiritual têm que simplesmente apagar todas essas declarações das narrativas e dizer, nossa, que foi inventado. Isso foi acrescentado. Peraí, mas as evidências documentais, as evidências manuscritológicas não mostram isso. Tá? E aproveitando, então, mais uma sugestão de leitura aí para vocês, para quem quiser ir aprofundando tudo isso que eu estou falando, tá? Há um livro muito legal que responde a várias dessas questões com o que há de mais atualizado na pesquisa, e é uma resposta já diretamente a Bart Ehrman nas suas tolices, né, como o Bart Ehrman tem apresentado. Então, esse homem aqui é hoje um dos maiores pesquisadores também do Novo Testamento, ele está entre ali a nata da pesquisa neotestamentária, o doutor Andreas Kostenberger. E esse livro, A Heresia da Ortodoxia, é uma resposta a duas teorias furadas de cristianismo, que é a teoria de Friedrich Bauer e a revisão dessa teoria com o Bart Ehrman. Tá? Então, fica aí minha sugestão de mais uma leitura para quem quiser aprofundar aquilo que eu estou explicando para vocês aqui. Tá joia? Pois bem, voltemos aí ao nosso texto, porque o tempo urge. A teoria, então, da ressurreição espiritual ainda padece de mais dois problemas. Terceiro problema, essa explicação ignora os princípios de pesquisa histórica, pois os fatos nem mesmo se encaixam à teoria e são forçados a uma conclusão pré-concebida sobre o que aconteceu. Ou seja, a teoria não quer explicar. Ela não quer explicar as narrativas. Por quê? Bultmann partiu da tese de que aquilo tudo era mito mesmo. E como mito não podia ser levado a sério aquilo ali. O problema, de novo, nós já vimos, é que não tem como aquilo ali ser mito. Tá? Há um artigo do C.S. Lewis, depois que ele se converteu, Lewis era um cético, você sabe disso, ele era um ateu de mão cheia, e era um brilhante professor de análise literária de Cambridge, depois Oxford, e o cara era genial. E quando ele se converteu, ele conheceu as teses do Bultmann, em que o Bultmann se dizia um especialista sobre mito. E aí, nesse artigo, eu tenho em algum arquivo meu, sabe Deus por onde está, esse artigo do Bultmann, do Lewis, ele diz o seguinte, que para você dizer que você é um especialista em mito, você precisaria ter lido mitos de diversos lugares do mundo. E essa frase dele, quando eu li nesse artigo, foi que me levou a fazer minha pesquisa olhando para os mitos mesopotâmicos, egípcios, gregos, chineses, maias, para poder entender o que era a constituição literária do mito. Então, eu sou grato ao C.S. Lewis por essa orientação. Mas, olha, você tem que ler de diversos mitos do mundo para você, então, apurar o seu entendimento do que é o mito e depois você fazer uma análise dentro do Novo Testamento da Bíblia. E aí ele coloca a crítica dele ao Bultmann. De tudo que eu sei de Bultmann, Bultmann passou a vida dele dizendo que o Novo Testamento estava cheio de mitos, mas não há relato de que Bultmann conhecesse os mitos do mundo antigo. Não há relatos de que ele tenha se debruçado em apurar a percepção de mito dele, falando de outros mitos. Ele simplesmente constrói um conceito mitológico e diz, o Novo Testamento tem mitos. A conclusão do Lewis é, eu não posso levar a sério homens que constroem seus próprios conceitos de mito sem terem apurado, conhecendo o que são os mitos de forma universal. Né? Então, esse é um problema do Bultmann. Ele era um falso intelectual da questão mitológica. Quarta questão com a teoria da ressurreição espiritual é que também ignora o testemunho da guarda romana. Ou seja, o túmulo vazio, ignora a guarda romana, ignora o túmulo vazio,
ignora a mortalha ou o sudário, ignora o tempo da constatação da ressurreição, que foram de apenas 3 dias, ignora que foi pregado logo de cara em Jerusalém, ele ignora todas as evidências que a gente levantou, ele simplesmente faz de conta que não existe. Aí não dá para a gente querer falar de uma ressurreição espiritual quando ela fecha os olhos para as evidências. Pois bem, então nós chegamos agora à quinta teoria, que é a teoria da alucinação. Certo? Pois bem, então nós vamos dar o nosso tempo aqui, 10 minutos. Quero apenas lembrar a todos que na segunda-feira eu começo a dar um curso, todas as segundas-feiras, serão 4 segundas-feiras, de 19h30 às 22 horas, sobre o livro do Apocalipse. Qual é o significado daquele livro? O que aqueles símbolos representam? E uma das coisas que assusta muitas pessoas quando fazem esse curso comigo é saber de cara que Apocalipse não é um livro escatológico. Tá? Ele tem escatologia, mas ele não é escatológico. Então, o que tudo aquilo significa? Então, de uma forma prática, clara, com material apostilado, que inclusive é um material de um professor amigo meu, doutor em análise literária, pela Unicamp, pós-doutorado em análise literária pela Universidade do Porto, em Portugal, professor do doutorado de análise do discurso da Universidade Mackenzie, é um amigo nosso, professor da CEBI também, na pós-graduação em hermenêutica e exegese, doutor João Cesário Leonel. Esse material nos foi confiado para compartilhar nos cursos que a gente desse, e a pesquisa do Leonel é uma pesquisa na mesma direção da minha pesquisa, só que o Leonel já apresentou o texto, e então esse material também será compartilhado com aqueles que fizerem esse curso a partir de segunda-feira. Esse material foi organizado em 16 lições, para que pudesse ser estudado com a igreja. Então, você pode fazer a cópia e estudar com a sua igreja detalhadamente a mensagem do Apocalipse. Então, caso você queira fazer esse curso, tá? Você deve entrar em contato comigo pelo WhatsApp, fazer a sua inscrição. Esse curso não é gratuito, tá? Ele tem um custo de R$80, e se quiserem fazer, está em tempo ainda de fazer a inscrição. Tá joia? Nós vamos dar, então, a nossa pausa. O Marcos Leandro, né? Então, esse é o canal da CEBI, tá certo? Você pode acessar vários conteúdos que nós já temos lá. Estamos tentando alimentar com mais conteúdo, né? Nesse ano a gente deve retomar algumas gravações de programas que estão parados. Devemos inaugurar alguns outros programas, né? Com dúvidas, né? Na área teológica, aconselhamento bíblico, exegese e tal. Tá? E, por favor, se inscreva lá nesse canal. Se você gostar do conteúdo, não esqueça de deixar o like. Antigamente eu não sabia para que era isso não, eu achava que era besteira, né? Só para o cara achar, curtiram o meu trabalho, não. Mas não, é para a questão da divulgação mesmo, né? Para o YouTube, se aquilo é relevante, o YouTube vai colocando em listas para que seja conhecido. Clica lá no sininho para você receber as notificações dos conteúdos novos. À medida que esse material for sendo colocado no site, se você é inscrito, você recebe a notificação do YouTube, né, de que tem conteúdo novo lá. Esse material vai ser colocado de forma fragmentada. Tá? Então, por isso que ele está sendo editado para colocar lá. Tá bom? Então, nosso pedido aí a vocês. Tá joia? E vamos voltar aqui às teorias, porque o nosso tempo passa rápido. Vamos à quinta teoria, que tentou desqualificar a ressurreição de Jesus como uma realidade histórica, que é a teoria da alucinação. Argumenta-se que o túmulo de Jesus, ele estava ocupado, e que as pessoas pensaram ter visto Jesus. O que aconteceu, na verdade, é que elas tiveram uma alucinação. Essa é a teoria. Eles tiveram uma alucinação. Para apreciarmos a validade dessa teoria, na história, considerando a história, se faz necessário que tenhamos o conhecimento do significado de alucinação, segundo aquilo que é definido por psicólogos e psiquiatras.
Quando você usa determinados termos, você tem que perguntar, mas esse termo é oriundo de onde? Tá, então quem definiu o que é alucinação, o que é transtorno mental? São psicólogos e psiquiatras. Então nós temos que ir a esses psicólogos e aos psiquiatras e o material que eles produziram sobre o assunto. O dicionário de psiquiatria define a alucinação como uma percepção de um objeto externo, quando este objeto não está presente. Também são necessárias algumas condições para se caracterizar uma alucinação. E é aí que a teoria da alucinação se torna frágil, porque ela contradiz as várias condições que são impostas pelos próprios psicólogos e psiquiatras. Então, veja, se as aparições de Cristo correspondessem a essas condições, então faria sentido reconhecer como uma alucinação. Um bichinho aqui voando, olha que eu tomei banho. Vejamos esses princípios que têm que ser levados em consideração para compararmos se aquilo que aconteceu na ressurreição de Jesus foi ou não uma alucinação da parte daqueles que viram a cena. O primeiro princípio diz que apenas pequenos grupos de pessoas sofrem de alucinações. Usualmente, indivíduos paranoicos ou esquizofrênicos, sendo estes mais suscetíveis a este fenômeno. No Novo Testamento, entretanto, o que nós encontramos são tipos diferentes de pessoas, de antecedentes diferentes, de ânimos diferentes e de instrução diferente. Ou seja, as testemunhas relatadas da ressurreição não se encaixam no primeiro princípio alegado pela própria psiquiatria. A segunda questão é que o segundo princípio está ligado ao subconsciente ou inconsciente. Né? Quando eu escrevi esse texto, ainda havia um grupo que usava essa palavra, mas hoje já não é mais aceito nem entre eles, inconsciente. Né? Está ligado ao inconsciente do indivíduo e às suas experiências particulares passadas, o que torna improvável que mais de duas pessoas possam ter a mesma alucinação ao mesmo tempo. As alucinações elas estavam associadas às histórias que as pessoas carregavam e, principalmente, você pode estudar isso com mais detalhe, através dos traumas que ela teve e que são processados nessa exteriorização, tá, de alguma coisa, de um objeto como sendo real. Ora, nós teríamos que ter, no caso de uma alucinação coletiva, todo mundo passando por traumas semelhantes ou experiências passadas semelhantes para alegar uma visão comum, o que seria altamente improvável. Cristo apareceu a muitas pessoas e com eles, ele se alimentou. A essas pessoas ele mostrou seus ferimentos. Não somente isso, ele as incentivou a olharem para ele e para os seus ferimentos. Uma ilusão não se assenta e janta com você. E não pode ser examinada ao arbítrio de vários indivíduos. A alucinação é um acontecimento muito particular. Se duas pessoas não podem ter ou sustentar a mesma visão sem nenhuma referência ou objeto externo, como poderiam fazer mais de 500? Lembra dessa informação? Você não pode jogar fora o desafio que Paulo faz. Mais de 500 pessoas o viram de uma só vez, das quais muitas ainda estão vivas até hoje. As alucinações pretendidas se constituíram em maiores milagres do que o próprio milagre da ressurreição, segundo Josh McDowell. Acreditar nessa teoria exige muito mais fé quando você estuda essa questão. Tá? Há um livro, eu acho que eu mencionei aqui na primeira aula, mas que depois foi reforçado para mim aí pelo Sodré, né? Está aqui na sala o Sodré, nosso irmão aí em Cristo, que é o livro do Lee Strobel, Em Defesa de Cristo, que inclusive tem um filme, né? Eu li o livro, assisti o filme também, e como sempre o livro é bem melhor. Em que ele conversa com o Gary Collins, que é um psicólogo cristão,
mas é um psicólogo, sobre o que seriam essas questões, né? Como poderia acontecer uma alucinação coletiva e a coisa não se encaixa. Tá? À luz da psicologia e da psiquiatria. Não estamos agora debatendo aqui. Não, estamos pegando a própria psicologia e a psiquiatria para esse debate. Um outro princípio importante, quando se tenta dizer que aquilo tudo foram alucinações que as pessoas tiveram sobre o Cristo ressurreto, é que alucinações requerem das pessoas um espírito de antecipação ou expectativa esperançosa, que faz com que seus desejos gerem pensamentos e alucinações. Então, veja, a última coisa que a gente vai ver nos discípulos é que eles esperassem a ressurreição. Não havia expectativa neles sobre isso. Para eles, Cristo havia sido crucificado, morto, enterrado e tudo havia acabado. É assim que nós os encontramos. É assim que as fontes extra-bíblicas vão falar desses apóstolos que subverteram o mundo como homens tímidos, covardes e que, de repente, subverteram o mundo. Como? Eles não tinham expectativa da ressurreição. Então, isso depõe contra a tese de que eles tiveram uma alucinação porque eles não esperavam isso. Quando Maria, por exemplo, foi ao sepulcro, ela levava especiarias nas mãos. Essas especiarias seriam usadas para ungir o corpo de Jesus. Ou seja, ela não está esperando chegar lá e encontrar o Cristo ressurreto. Ela está esperando chegar lá e encontrá-lo morto. Os discípulos ficaram com medo quando Jesus apareceu a eles, pensando que estavam vendo fantasmas. Como a gente pode ver, a ressurreição não era esperada, nem pelos próprios discípulos. Uma outra questão ainda que envolve o problema da alucinação. As alucinações ocorrem dentro de um longo período de tempo com visível regularidade. Comparando com o Novo Testamento, percebemos que as aparições tiveram um fim abrupto. Pararam ao mesmo tempo. A aparição de Cristo a Paulo foi feita em circunstâncias e condições diferentes. É o único caso à parte em que essa aparição se dá depois que Cristo sobe aos céus. Nós não temos relato no Novo Testamento de que eles continuaram encontrando Jesus ali. Paulo é uma exceção. E ele mesmo, Paulo, vai se defender desse... Por causa do seu apostolado, ele vai defender essa questão ainda. Como diz ele, o nascido fora de tempo. Porque para ser apóstolo, tinha que ter acompanhado Jesus desde o batismo até a sua ascensão. E aí Paulo enfrentou objeções porque ele não estava enquadrado nesse critério. Mas ele vai falar, eu tive a visão do Cristo ressurreto também. Então ele é um caso à parte. Quinto, a alucinação não tem imagem da realidade. Isso quer dizer que não há nenhuma realidade objetiva, seja ela qual for. Então, a teoria da alucinação não leva em consideração túmulo vazio, selo quebrado, guarda romana e, especialmente, as ações subsequentes do sumo sacerdote. Então, veja, essas teorias todas que tentaram dizer que o corpo estava lá, que nunca saiu de lá e que ele acabou se decompondo no túmulo, são teorias muito, muito fracas historicamente. Porque elas não permitem que as evidências entrem no debate, mas apenas teorias pré-concebidas daqueles que não querem acreditar na historicidade da ressurreição. Então vejamos agora as teorias que admitem que o túmulo estava vazio. Mas mesmo admitindo que o túmulo estava vazio, eles não aceitam a ideia de que houve algo sobrenatural, mas que o que aconteceu ali era algo totalmente natural que poderia ser explicado, né, com a questão do túmulo vazio. A primeira teoria nós já temos lá no próprio Novo Testamento, que os discípulos teriam roubado o corpo de Jesus. Né? Essa é uma teoria que, por exemplo, até hoje, judeus não messiânicos continuam declarando. Eles continuam dizendo que os discípulos foram lá e roubaram. Então, essa teoria foi anotada pelo evangelista Mateus. Quando o corpo sumiu do túmulo, alguns homens da guarda romana foram ao sumo sacerdote, contaram o que aconteceu,
E este os subornou para que dissesse que o corpo havia sido roubado pelos discípulos enquanto eles dormiam. Quais os problemas com essa teoria? Primeiro, se os soldados da guarda romana estavam dormindo, como eles poderiam saber que foram os discípulos que roubaram o corpo? Primeira questão. Eles teriam encontrado apenas o túmulo vazio e correram. O túmulo está vazio. E quem roubou? Os discípulos. Mas como vocês estavam dormindo? Isso ignora a própria formação que nós sabemos, aí eu peço perdão, ontem eu mencionei o nome errado do livro, né? Do Edouard Gibbon, e mencionei Michel Gibbon, fiz uma confusão. É porque, como eu disse lá no grupo, eu li esse livro há muitos anos atrás, do Edouard Gibbon, e aí o cara vai chegando nos seus 50 anos, a memória já começa a misturar nome, né? E até o nome do livro também não era Ascensão e Queda, né? Eu coloquei lá o livro correto no grupo, né? Mas você pega ali o livro do Edouard Gibbon sobre essa questão da estrutura, a formação da guarda romana, quando estava protegendo algo, principalmente algo que tinha o selo romano, em que 4 ficam acordados e 12 ficam dormindo, num processo exatamente para socorrer os que estavam de plantão, como é que nós vamos entender que eles estavam dormindo? Segundo problema com essa teoria do corpo roubado, o simples fato da guarda romana ter dormido levantaria algumas dúvidas, pois, como já dissemos, esses soldados eram muito disciplinados. Você está querendo dizer que esses caras, treinados, sabendo que poderiam morrer, porque a missão não foi cumprida, esses caras simplesmente dormiram e apagaram totalmente. O Dr. George Kurtz, um famoso historiador já mencionado, diz que o medo de punição produzia uma irrepreensível atenção ao dever, especialmente durante a vigília noturna. Então, nós temos aí o livro dele sobre essa questão. Terceiro problema com a teoria do corpo roubado. Outro problema é que a posição da pedra. A remoção da pedra para longe da entrada do sepulcro, com certeza faria um grande barulho. Ou seja, os discípulos teriam que ter ido lá, de tal forma que os guardas continuassem dormindo, e eles iam fazer um barulhão para remover aquela pedra, e os guardas continuariam dormindo. Se fosse eu um dos guardas, até se explica que eu ficaria dormindo, porque da feita que eu durmo, meu amigo, pode cair um mundo. Mas, como você vê, nem porte físico para soldado romano eu teria. A pergunta que fica é, os soldados eram surdos? Se fossem os discípulos que tivessem roubado o corpo, para que eles levariam a pedra para longe, tornando fácil mostrar que alguém tinha carregado até lá? Não faz sentido. Se eles conseguissem a façanha de passar por soldados romanos que estivessem dormindo, eles só precisariam abrir um pouco, retirar o corpo e sair. Uma coisa é certa. Além disso, para empurrar a pedra para longe, se bastava uma pequena abertura para tirar o corpo sorrateiramente. Uma coisa é certa, alguém teria que explicar a posição da pedra. Não importa que teoria. Quarto problema. A teoria também é contraditória a tudo que foi escrito sobre os discípulos na história. O famoso historiador lá, o Edouard Gibbon, em sua análise sobre o declínio e queda do Império Romano, aponta a moral pura e austera dos primeiros cristãos como uma das 5 razões do rápido sucesso do cristianismo. Esse livro dele já está em português, que é um clássico de estudos sobre o Império Romano. E ele continua lá no livro dizendo assim que homens que foram tidos como covardes, quando Jesus foi preso no Getsemane, todos eles o deixaram e fugiram. E que após a ressurreição foram perseguidos e martirizados porque proclamavam uma mentira. Ou seja, de repente esses homens agora estão dispostos a sofrer torturas das mais cruéis por uma mentira, que eles sabiam que era mentira. Por que sofrer tanto por causa de uma mentira? Todos eles estavam prontos a enfrentar a prisão, açoites e mortes horríveis. E nenhum deles negou ao Senhor.
nem se retratou em sua fé quanto à ressurreição. Podemos nos dispor... Veja essa frase aqui, o McDowell levanta essa frase de uma forma muito espetacular, diz assim, podemos nos dispor a morrer por uma mentira que julgamos ser verdade, mas não por uma mentira que inventamos. Esse é um argumento que tem sido usado por vários apologetas, que é o argumento psicológico da evidência. O William Craig Lane tem usado de uma forma espetacular essa questão, mostrando, meu amigo, você até pode aceitar morrer por uma mentira. A mentira que você acredita que é verdade. A gente vê aí os muçulmanos. A gente viu os japoneses na Segunda Guerra Mundial, os kamikazes. É uma mentira tudo que eles pregam e ensinam, mas eles acreditam. E porque acreditam, estão dispostos a morrer. Agora, os apóstolos, eles teriam criado a mentira. Eles teriam inventado essa história. Ganharam o quê com isso? Nem dinheiro. Nenhum dos apóstolos morreu rico, não todos eles morreram sem eira nem beira, como missionários proclamando o Cristo ressurreto, e morreram de forma cruel. Se você quer conhecer bem essas crueldades, Gusto Gonzalez escreveu uma série de livros de história, antigamente era em 10 volumes, e aí a Vida Nova juntou em 2 volumes apenas, mas o volume 1 tem lá a Era dos Mártires. Meu amigo, que aqueles caras sofreram por algo que eles, então, teriam criado e inventado. Não, você morre, sim, por uma mentira que você acredita que é verdade, mas você não está disposto a morrer por uma mentira que você sabe que é mentira, que foi você que inventou. O último problema dessa teoria, né, é sobre as inúmeras aparições de Cristo pós-ressurreição. Esse é um fato que eles deixam de explicar, pois as aparições foram várias e para um grande número de pessoas. Sétima teoria. As autoridades, não os discípulos, teriam roubado o corpo. Essa teoria afirma que as autoridades romanas ou judaicas pegaram o corpo de Cristo e o colocaram em outro lugar bem guardado para que ninguém pudesse alegar que ele teria ressuscitado.